dia! Como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Olha só, né, como os dias passam rápido. Nós já estamos de novo numa quinta-feira, né? Quase finalizando a semana. Vocês já observaram quando os dias estão passando tão rápido, né? Bom, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Estudando bastante? Bom, então, hoje nós vamos para mais uma aulinha de português. Vamos corrigir, né? Fazer a correção daquela atividadezinha que eu deixei sobre o que eu uso da letra I e da letra E, né? No finalzinho das palavras, tá bom? Então, vamos pegando aí o material, lápis, caneta. Aliás, o lápis e a borracha, né? Para poder escrever no livro, não escrever de caneta, tá certo? Para a gente poder conservar melhor o nosso livrinho. Bom, então estou aguardando vocês abrirem o livro e vamos iniciar aí pela primeira questão. Bom, página 212, tá? Então, e a primeira questão diz o seguinte: observe as imagens e fale o nome de cada uma delas com seus colegas e o professor. Então, vamos falar cada uma delas e vejam aí, confira a escrita de cada uma. Olha só. Saci, pente, abacaxi, bode, caqui, abacate. Bom, então, vocês conseguiram observar o som final de cada uma das palavras? Bom, então aí na letra A, pede, agora escreva o nome de cada uma, né, de cada uma das figuras abaixo, tá bom? Escreva na cursiva, tá certo? Bom, a letra B. Você pronunciou a última sílaba de todas as palavras com a mesma força? Sim ou não? Bom, não é isso? Né? Por quê? Né? Identificando, né, a diferença da tonicidade das palavras. Por exemplo, saci termina com i, observe, né? Saci. Pente. Observe que quando a gente fala abacaxi, então essas duas palavrinhas que terminam com i, observe que o som é mais forte. Saci, pente. Então, quando termina com e, a gente pode observar que é um som mais fraco, né? Que nós chamamos de que mesmo? De quando é forte, tônico, e quando é fraco, diátono. Bom, então vamos para a letra C, que diz o seguinte: o que você notou de diferente? Vamos lá, então é uma resposta pessoal, mas vamos discutir aqui um pouquinho, né? Então, se a gente fizer, no caso, né, separarem as sílabas oralmente, como por exemplo, a palavra bode, vamos lá, ó. Bode. Ou então a palavra caqui, caqui. Então, vocês puderam observar, né, que a gente pode verificar que no final dessas sílabas tem uma que tem um som fraco, que é o átono, ou forte, né, que é o tônico. E quando isso acontece, né, quando a última sílaba átono é o som fraco, a letra E geralmente é pronunciada, tá bom? Bom, então vamos lá para a segunda questão. O que diz aí? Agora escreva os nomes das figuras em duas colunas. A primeira coluna, palavras terminadas com i, e a segunda, terminadas com e. Na primeira coluna, i, nós temos aí saci, abacaxi e caqui. Na segunda coluna, pente, bode, abacate, né? Certo? Todo mundo conferindo aí direitinho. Acho que essa é uma questão fácil, né? Que a maioria de vocês não deve ter errado. Tudo bem? Confere aí com vocês.
Bom, então vamos lá para a nossa terceira questãozinha. O que que ela pede? Diz o seguinte: marque V para verdadeiro e F para falso. Então, aí no primeiro quadro. Quando a palavra termina com I, a última sílaba é falada mais forte. É verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Coloque V, né? Ó, saci. A última sílaba tá bem forte. Abacaxi. Segundo quadrinho. Quando a palavra termina com E, a última sílaba é falada mais fraca e pode ter o som de I. Verdadeiro? Né? Está correto. Pente. O terceiro quadrinho. Tanto faz a palavra terminar com E ou com I, falamos e escrevemos do mesmo jeito. É verdade isso? Jamais, né? Então, isso é uma alternativa falsa. Então, ficou verdadeiro, verdadeiro, falso. Bom, e aí temos um pequeno quadro com um resumozinho, né? Sobre essa teoria do uso do E e do I no final das palavrinhas. Então, vamos completar aí, tá? O quadro. Quanto ao uso das letras E e I no final das palavras, concluímos que, quando a última sílaba da palavra for a mais forte, escrevemos com I, como em saci e abacaxi. Quando a última sílaba for a mais fraca, escrevemos com E, como em abacate, bode, certo? Bom, só foram essas 3 questões que eu pedi para que vocês respondessem referente a este conteúdo, né? As demais, a partir da 4ª questão, é um novo conteúdo que nós vamos entendê-lo agora, tá? Então, preste bastante atenção. Vocês já ouviram falar nessa palavra, né? O que é uma onomatopeia? Bom, então nós temos aí algumas palavrinhas tipo bum, bom, então agora nós vamos tentar, aliás, nós vamos descobrir, né, qual é o significado, o que que significa essa palavra onomatopeia, tá certo? E para que é que ela serve? Então, de acordo com o dicionário, onomatopeia quer dizer que é uma composição de uma palavra que se baseia numa reprodução similar de um som que passa a ser relacionado a ela. Onomatopoese, né? Ou seja, palavra, vocábulo, que se forma a partir da reprodução similar de um som. São exemplos de onomatopeia, digo, bang, né? Tiro, bang. Ok? Tic-tac, que é o barulho do relógio, au-au, né? O latido do cachorro. Então, os sons, quando nós escrevemos algumas palavrinhas imitando som de animais, de alguns ruídos, nós nomeamos como onomatopeia. Então, é isso, tá certo? Onomatopeia são esses sons diferentes, né, que nós escrevemos, tá certo? Esse som. Bom, também nós vamos ver hoje, quem lembra? Que sinal é esse? Vocês sabem qual é o nome dele? Vamos lembrar? Quem lembra? Bom, esse é o ponto de exclamação. Bom, aí no livro de vocês tem uma pequena referência sobre ele, né? O que que ele nos diz, como nós devemos usá-lo. Então, o ponto de exclamação é um sinal de pontuação usado para indicar algum tipo de sentimento, expressão de diversos estados emocionais, como alegria, tristeza, medo, admiração ou surpresa, né? Tipo, uau!
né? Então, cruzes, né? Quando você expressa ufa, então, ai, né? É uma dor, alguma coisa assim. Então, quando nós expressamos os nossos, né, estados emocionais, nós estamos usando o quê? No finalzinho, um ponto de exclamação, tá bom? Entendido até aí? Bom, espero que vocês possam estar compreendendo, tá bom? Bom, além disso, também nesse mesmo questionário, nós temos uma outra classe gramatical que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje. Sabe o que é? O verbo. O que é o verbo? Bom, verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo, né, e voz. E pode indicar outros processos. Bom, os verbos eles podem indicar uma ação, como por exemplo, correr, né, pular, um estado, tipo ficar, permanecer, um fenômeno, né, o fenômeno da natureza pode ser chover, trovejar, relampejar, uma ocorrência, né, tipo nascer, morrer, um desejo, no caso, querer. Bom, também os verbos, né? Tem aí no livro de vocês um quadro que está na página 216, que ele diz o seguinte: quando o verbo indica algo que já aconteceu, dizemos que está no pretérito, ou seja, indica os tempos verbais. Os tempos verbais são três. Quais são eles? Presente, passado e futuro. E a palavra passado, ela também é conhecida como pretérito, né? Nós chamamos de pretérito ou passado, tá? Bom, quando indica algo que acontece com frequência, dizemos que está no presente. E quando indica algo que vai, né, que ainda vai acontecer, dizemos que está no futuro. Então, esses são os três tempos verbais, né? Só relembrando, quais são os três mesmo? Presente, passado ou pretérito e futuro. E como está aí, né, nesse slidezinho, os verbos, eles podem ser o quê? Eles podem indicar uma ação, um estado, um fenômeno, uma ocorrência ou um desejo, tá certo? Então, fique bem atentos em relação a isso daí, né? Em qual tempo nós podemos, né? Os verbos, eles podem aparecer e também o que eles podem estar indicando. Como aqui no exemplo, no quadrinho azul da página 217, que tem assim, né? Que tem a frase da Jacira que diz assim, ó, Jacira está feliz com o dia ensolarado. Aí na outra, a sala de aula de Karina estava vazia. E a última frase, a menina está com fome. Então, lá no quadrinho azul, dá uma explicação dizendo sobre o uso do verbo estar. Então, ele diz assim, na primeira frase, a palavra estar não indica uma ação, né? Ó, Jacira está feliz. Não indica uma ação, mas ele indica o quê? Né? Mais um estado, o estado de como ela está como feliz. Então, a mesma palavra, ela pode indicar várias coisas, uma ação, um estado, uma ocorrência, um desejo. Então, a gente tem que saber interpretar e ver qual é o sentido. Isso demonstra como Jacira se apresenta, não é isso? Feliz. Na segunda frase, a palavra estava indica o estado como a sala de aula se encontrava, vazia no caso. Na terceira frase, a palavra está indica também uma sensação que a menina tem, né, que no caso é a fome. Nesses casos, nenhuma ação está sendo praticada. Ninguém está correndo, ninguém está pulando, nada disso, não é isso? Então, o verbo estar,
em suas formas está e estava, nas frases acima indica um estado, tá certo? Bom, e aí nós temos outros exemplos também de verbos que indicam uma outra coisa, como está lá na página 218, né? Aqui nós temos, ele diz o seguinte, que os verbos chover, trovejar, relampejar, como eu já falei, né? Como tem aqui, indicam que fenômenos da natureza. Isto é, que são produzidos pela natureza, tá certo? Chover, trovejar, relampejar, tá certo? E não pelo homem. Os verbos são as palavras que dão uma ideia de ação, que indicam fenômenos da natureza ou estado. Tá certo, criançada? Bom, então eu peço para que vocês possam estar respondendo o restante deste questionário, tá? A partir da quarta questão, onde nós falamos sobre onomatopeia, né? Então, aí iniciando da página 213, né? Iniciando a partir da quarta questão até a página 218, né? Finalizando com os verbos. Está tudo certo? Bom, então, agora mãos à obras, vamos praticar para a gente poder memorizar cada uma dessas regrinhas. Bom, então, finalizamos a nossa aula de hoje e que Deus abençoe a cada um de vocês imensamente e deixa essa tarefa bem grande, mas eu sei que vocês são capazes de fazer. Então, tchau, tchau e até a nossa próxima aulinha.